Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócio e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Manuel Escobedo. Manuel é diretor de Supply Chain da Lessafre Brasil. Manuel, prazerzaço te receber aqui. Obrigado pelo tempo, pela agenda e te agradeço por vir me ajudar a fazer mais um programa da Prime. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você. Agora, 22 anos na área de logística, quase metade da sua vida. Como é que está sendo a construção dessa tua jornada na logística e como é que você tem visto o desenvolvimento e o reconhecimento da importância do supply chain para as indústrias, Manuel? O supply chain ganhou uma nova referência, né, dentro do negócio, porque começou a custar caro, né? Cada vez mais o supply chain, a logística, ela está próxima da decisão de compra do cliente, né? Então, mais influência se tem dentro do negócio a questão de logística, de eficiência, de entrega rápida, confiável e numa competitividade, né? Num preço correto. Então, ele ganhou muito protagonismo nos últimos anos, né? E muito aliado à tecnologia, né? Se você olhar, caminhão é caminhão há 30 anos, né? Ele carrega o que carrega, a lei da balança, algumas melhorias e outras. O que fez a logística mudar foi exatamente esse casamento com a tecnologia, né? E a tua jornada profissional, como é que está sendo construída? O que você pode compartilhar com o nosso telespectador? As passagens que você teve, os desafios que você precisa superar para você chegar até essa posição de diretor? Eu comecei a minha carreira, né, em 1997 na Metagal, uma empresa de Diadema, né, eu morava em Santo André, que faz retrovisores, constrói retrovisores. E eu queria trabalhar desde muito cedo. Então eu fiz o CAI, curso de aprendizagem industrial do Senai, Senai Abrão Jacob Laffer em Santo André. Eu fiz a ET Júlio de Mesquita, né, em Santo André, que era técnico e mecânico. E eu queria conseguir um estágio na área de PCP, né, ou na área de produção, não conseguia, e um amigo meu da escola, o Roberto, me indicou para fazer parte do RH. E falei, olha, uma vez que eu entrar lá dentro, depois é mais fácil a gente conseguir mudar, né? E bom, eu fui trabalhar no CTDP, Centro de Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal, né? Eu gosto dessa história porque ela é muito rica, né? E então tinha um coordenador, e o coordenador de manhã falava bom dia, boa tarde, ia embora. Um dia ele me chamou na sala dele para conversar só nós dois, eu falei, opa, chegou o meu momento, né? Aí ele falou assim, Manuel, é muito difícil a gente desligar um estagiário no meio do contrato, mas com você não tem jeito, cara, nós já fizemos de tudo, né? É claro que eu fiquei triste, mas depois quando eu comecei a pensar, eu falei, pô, ele nunca falou comigo, né? E agora ele me demitiu, né? Aí eu entendi a importância de duas coisas que moldam a minha carreira. O feedback, a importância do feedback. Hoje eu sou fã do feedback, eu dou feedback para quem me pede, eu dou feedback para quem não pede também, né? E com vontade de ajudar. E o segundo é conversas difíceis, né? Quem só tem conversa fácil, tem conversa difícil. Eu falei, nenhum colega, nenhum outro estagiário, um analista, ninguém falou comigo, né? Então, isso vale até hoje, né? Tem a diretora jurídica nossa, a Mariana Charlac, outro dia ela chegou e falou, Manuel, você comunica bem, mas olha, aqui na Lessafre é assim, 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 tem um jeito melhor de comunicar. E então eu falei, opa, que bacana. Né? O Roberto Tresmonde, que é o CFO, né, o diretor financeiro, o melhor que eu vi nessa cadeira, ele fala para mim de vez em quando, ele liga lá e fala, olha, Manuel, temos que ter uma conversa difícil, porque a interface entre supply e finanças tem que ser muito bem gerida, né? E aí, de vez em quando, eu ligo para ele e também falo, Roberto, precisamos ter uma conversa difícil. Eu quero terminar essa conversa tomando um chopp com você, mas olha, tem isso. Então, de lá para cá, eu fiz uma promessa para mim, feedback e conversas difíceis. Eu acho que eu construí minha carreira e consegui muita coisa por saber fazer isso. E as passagens que você teve para as empresas, por quais empresas você passou? Eu comecei, depois que eu saí da Metagal, eu fui para a ROD. Fiquei 16 anos na ROD. Comecei minha carreira na área de pesquisa e desenvolvimento. E eu estava certo na minha vida de que eu ia fazer uma carreira, a tal da carreira Y, né, que se falava muito. Eu ia fazer essa carreira de especialista.
Um dia, o diretor industrial, Renato Boaventura, hoje ele é CEO da Endurame em Luxemburgo, e o Daniel Franco, que hoje é do board da Itaúsa, na época ele era coordenador de logística e ia virar supply chain manager, né? O gerente de supply. E aí eles chegaram em mim e falaram assim, olha, Manuel, a gente viu em você uma qualidade, você é um líder nato, você tem uma qualidade, uma capacidade de liderança incrível. E eu falei, eu? Eles viram em mim uma qualidade que nem eu imaginava que eu tivesse. Aceitei o desafio e foi assim que eu fui parar na área de logística, né? Era uma equipe com 5 diretos e 96 indiretos. Uma equipe grande. Eu lembro que eu perguntei pro Daniel, né? Falei, Daniel, e agora o que eu faço? Sou líder? Ele falou, agora você entrega resultado. Bons líderes entregam bons resultados, né? Eu fiquei desesperado, né? E assim comecei a minha carreira de liderança e de me apaixonar por pessoas, por processos e tecnologia. E depois da Ródia? Depois da Ródia, eu fui para a L Queiroz, né? Como que eu fui parar na L Queiroz? O Marcos Demarque, que era o presidente da Ródia América Latina, ele foi virar o presidente da L Queiroz. Né? Depois ele foi presidente da Biquim também, Associação Brasileira da Indústria Química, e depois ele foi CEO da Vicunha, né? Ele me chamou e falou, olha, Manuel, tô com um problema aqui, um desafio de supply que tem a sua cara. Aí eu saí da Ródia e vim parar na L Queiroz, onde eu fiquei por 10 anos. Agora, você saiu do químico e veio para o alimento. Agora eu estou no alimento, na Lessafra. Como é que foi e como é que está sendo essa adaptação? Essa adaptação, ela está sendo muito simples, né? Do ponto de vista de logística, que os desafios são basicamente o mesmo. A diferença é que a gente está com granel líquido e os produtos de alimentação são muito mais fracionados. A gente precisa, imagina, são 86 mil padarias, como que você chega com fermento em cada uma das padarias ou das indústrias de panificação? É uma logística mais complexa. Ainda bem que eu tive uma base para poder chegar para esse desafio de agora. E quando você olha para trás, nessa tua jornada, na construção da tua carreira, você consegue identificar os pontos que foram fundamentais, que te ajudaram a dar mais um passo, subir mais um degrau nesse processo todo que você tem construído? Acho que sim, né? Tem bastante história bacana. Quando eu assumi a liderança, primeira liderança na Ródia, eu tinha cinco diretos e 2 deles eram o Valdir Câmara e a Maria Helena, né? O finado Valdir Câmara. E eles tinham 35 anos de Ródia e eu tinha 25 de idade, né? Então eu cheguei para eles e falei assim, cara, como que a gente vai trabalhar, né? E os dois falaram para mim assim, olha, a gente vai trabalhar junto. Não tem outro jeito de trabalhar se não for junto. Aí eu falei, pô, mas vocês já sabem tudo. O que eu vou agregar? Eles falaram para mim uma lição muito bacana, né? O problema não é o que a gente sabe. O problema é o que a gente sabe e não funciona mais. A gente precisa adaptar. Eu preciso de você, Manuel, como líder, para olhar para a gente o que a gente precisa mudar para esse novo cliente, esse novo mercado. Quer dizer, né? Não falaram isso, mas o que agrega custo e não agrega valor. Então, essa busca pelo valor é uma busca contínua no supply chain e na logística. E essa tua trajetória, ela foi planejada, as oportunidades foram aparecendo e você rapidamente abraçou? Como é que foram esses desafios que você superou e como é que está sendo a evolução da tua carreira? Foi planejada ou foram as oportunidades? O que você pode compartilhar conosco? Eu gosto de imaginar a carreira como um quarto. Você abre uma porta, aí você entra num quarto com 3 portas. Aí você abre mais uma, entra magicamente num quarto com mais 3 portas. Aí você abre a outra, entra num quarto com mais 3. Daqui a pouco você está num lugar que você nem imaginou quando começou. Então a minha carreira foi feita de oportunidades. Eu comecei na Ródia, não imaginava que eu ficaria 4 anos expatriado na França pela Ródia, e aconteceu. Depois as coisas foram se abrindo. Não imaginava que o Demarque iria me chamar para L Queiroz. E aí eu acho que assim, qual que é a grande coisa? Faz muito bem feito aquilo que você tá, e dessas 3 portas que abre, né? Escolhe a certa. Escolhe aquela que mais se adapta às suas competências. Falando da Lessafra, o que você pode compartilhar com o nosso telespectador, da estrutura da empresa e os desafios que você tem hoje lidado lá na operação? Na Lessafra, hoje eu cuido de Comex, de compras, de logística, customer service. Supply, literalmente. Supply, literalmente. Então, qual que é o desafio? O desafio é total, né? A gente
A Alessafre está investindo no Brasil, está construindo uma fábrica em Narandiba, na cidade de Narandiba, na região de Presidente Prudente. Né? Uma fábrica nova, vai sair do zero de fermento. Né? E comprou, fez uma joint venture com a Bioorigem, do grupo Zilor, comprou 70% dela. E assim, enquanto tem empresas que estão saindo do Brasil, enquanto tem empresas que estão ameaçando sair do Brasil, a Alessafre está investindo no Brasil. Né? Acredita no Brasil, no potencial do Brasil e na nossa mão de obra, na nossa capacidade, na nossa competência. Isso me dá muito orgulho como um funcionário da Alessafre, mas também dá muito orgulho como brasileiro. Né? Então, o desafio é enorme, né? Uma fábrica nova, redesenho de malha, né? Tudo aquilo que a gente da logística adora. Né? E além disso, tem um desafio adicional. Né? Eu vou a alguns fóruns de logística, né? De supply chain, aí a gente fala, olha, a inteligência artificial vai mudar a maneira que a gente faz negócio, né? Com deep learning, machine learning, inteligência artificial generativa, modelos, e vai mudar mesmo, e já está mudando. Né? Aí a gente tem a reforma tributária, que vai mudar o jeito que a gente faz negócios. Né? O que aconteceu nos anos 90 com a Mesbla, com o Mapping, que ganhava mais dinheiro da operação financeira do que da operação, vai acontecer com aquelas empresas que ganham mais dinheiro com tributos do que com a operação propriamente dita. Né? Então vai mudar o jeito, o ICMS vai dar origem, passa a ser tributado no destino, né? Muda o jeito. Aí a gente tem uma nova geração que está chegando que muda o jeito que a gente vai gerenciar. Né? Tudo muda o jeito, está numa transformação maluca. Ainda tem o tarifaço do Trump, um pouquinho mais para trás, o canal de Suez, o conflito de Israel que muda a rota dos navios. Então, é uma bagunça generalizada e isso é muito legal. Então, qual que é o desafio? O desafio é construir equipes capazes de trabalhar junto por um motivo, por um propósito único, um objetivo único, que se completam em competências e o mais importante, que aprendem junto e aprendem rápido. Eu não imagino qual vai ser o desafio de daqui a 3 meses, mas a gente tem que estar preparado com uma equipe capaz de fazer isso, né? E aí tem a questão do ambiente. O ambiente é muito importante. A gente tem que ter metas muito bem estruturadas, método para chegar lá, e o ambiente tem que ser muito bom. Eu tenho uma história muito legal, que é o seguinte, quando eu era analista lá na Ródia, primeiro ano, segundo ano de carreira, a ISO 9000 estava começando forte no Brasil, né? E tinha um processo chamado registro de não conformidade. E aí uma área mandava, e eu fiquei o responsável por cuidar disso. Uma área mandava a não conformidade para outra, e o que acontecia? Virou um inferno a empresa, porque a área que tomava uma não conformidade ficava muito brava com a outra, e queria se vingar, e aquele negócio tal. Aí tem um estagiário nosso, que é o Marcelo Zapata, e hoje ele tem uma startup com mais de 100 funcionários. Ele teve uma ideia incrível, ele criou o Troféu Traíra. Aí tinha o churrasco do Troféu Traíra e tal. Então, quem mais mandava não conformidade, tal, olha, conseguiu colocar os problemas na mesa, conseguiu criar um momento de melhoria. E eu percebi nesse momento como é importante cuidar do clima, valorizar o erro inédito, não a mediocridade, mas o erro inédito, o erro inteligente, tentar coisas novas e aprender continuamente. Errar, corrigir, aprender é uma lei tão real quanto a lei da gravidade. E eu acho que o ambiente é muito importante. Eu tento criar esse ambiente para a gente na Alessafre. Muito bem, Manuel. Vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Manuel Escobedo. Manuel é diretor de Supply Chain da Alessafre Brasil. Nós voltamos no instante. Voltamos. Você, além da carreira executiva, também tem aí algumas ações paralelas, né? É conselheiro do IBRASC, tem a coauditoria de um livro. Como é que você consegue aí, apesar de tantos desafios, a agenda concorrida também, sempre dar uma atenção para o CPF e ter essas atividades que acabam acrescentando para a tua jornada profissional como executivo, mas também exige um esforço adicional da tua agenda, Manuel? Acho que o grande segredo é paixão, né? Quando você gosta muito do que você faz,
você quer fazer cada vez melhor e cada vez distribuindo mais, compartilhando mais o conhecimento que tem. Então, esse livro foi uma experiência muito legal. Cada executivo, diretores de logística, diversas empresas, escreveram um capítulo. Eu escrevi um sobre gestão de alta performance, que é um tema que me interessa e que eu vivo aplicando isso. E foi uma experiência muito legal. Você é um grande mestre do networking, né? Esse é um networking verdadeiro, onde a gente não tem as pessoas para usar, mas para ser útil, onde a gente constrói relacionamentos. Então, um indica para o outro, a empresa que faz uma consultoria de eu trabalhei com fulano, é bom, pode. Então, os negócios acontecem com relacionamentos, né? E de uma maneira verdadeira e com vontade real de ajudar as pessoas. Então, é uma experiência muito boa essa de conselheiro do Embrasc, com o Alex Leite, a Pâmela Comarim. Estou vendo Façanha, aqui também teve um capítulo, né? Sim. Conheço Façanha. Pessoas que têm histórias belíssimas na logística e supply chain, né? Com certeza, e muito conhecimento para compartilhar. Aprendo muito com eles, né? Agora, nesses 22 anos, você já colhe alguns frutos da dedicação, do empenho, das realizações, através de várias premiações, que é o reconhecimento do mercado, né? O que você pode compartilhar desses reconhecimentos, das premiações que você já recebeu, Manuel? Uma vez, a gente tinha uma oportunidade, né, de importar enxofre da Rússia, né? E a ideia nossa, que a gente mapeou as oportunidades do mercado, era importar em container, em big bag. E quando dissemos isso, a primeira coisa foi, vocês estão malucos. Enxofre se importa a granel, no porto, em grandes quantidades, né? E você pode perceber que as empresas que têm mais sucesso são aquelas que desafiam, sempre foi assim. E eu acho que eu tenho essa característica, né? Então, como que acontecia, né? Isso foi em 2019, né? A Rússia compra muito frango do Brasil, o frango vai naquele container de reefer e ele voltava com o enxofre em big bag. O enxofre tem um efeito bactericida também, muito bom. Então, trazia, abria o saco, colocava. Então, ganhamos o primeiro lugar da Abralog, né, da Associação Brasileira de Logística, do prêmio de projeto de colaboração, pela inovação, pela redução de custo em 2 dígitos, por ser uma ideia inovadora, né, por trazer uma colaboração muito grande entre os diversos. Eu fui lá, né, na Fiesp, o Emerson, que trabalhava comigo, fomos lá, recebemos o prêmio da mão do Pedro Moreira, que era o presidente da Abralog, e foi uma alegria, um reconhecimento, e falou, olha, nós estamos no caminho certo. Às vezes precisa desafiar o status quo para ter um resultado diferente. Muito bem, ainda falando da tua carreira, da tua jornada, nós temos aí na Prime já essa missão, esse propósito de poder disseminar o network profissional no Brasil de uma maneira científica, estruturada, processual, e não esse network que culturalmente a gente é educado, quer conhecer pessoas, participar de evento, acumular contato, isso pode ser qualquer coisa, menos o network que vai fazer diferença na carreira do executivo. E você também tem essa preocupação com os relacionamentos, né, Manuel? Você está sempre antenado, você tem uma disponibilidade dentro do possível, razoável da tua agenda para conhecer pessoas, promover relacionamento, haja visto esses movimentos do Embrasc, haja visto a própria participação no desenvolvimento desse livro. Você sempre se preocupou com os relacionamentos? Como é que você consegue conciliar a tua agenda e equilibrar a tua agenda olhando para o CNPJ, que você precisa entregar os resultados, né, as metas, mas ao mesmo tempo também não negligenciar o seu CPF e desenvolver e fidelizar os seus relacionamentos? Eu acredito que é uma questão de prioridade, né, de você priorizar esse tipo de coisa, porque os relacionamentos ajudam muito para entregar resultado, né? Eu lembro que eu fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas, né? Era um MBA de gestão empresarial. E quando me venderam o curso do MBA, o pessoal lá, a menina que vendeu, falou, olha, você vai fazer networking. Networking era um grande drive, né, para fazer o MBA. E eu fui. Aí eu cheguei lá para fazer na sala de aula para fazer o MBA, foi muito bom o conteúdo, mas eu cheguei lá e encontrei um monte de gente que estava procurando uma chave para abrir porta, mas ninguém tinha uma chave para entregar. Então, quer dizer, ninguém sabia nada, né? Nossa maneira de olhar para o networking sempre foi muito ruim, né? E eu procuro melhorar isso através de relacionamentos com um verdadeiro objetivo de encontrar o ganha-ganha
para todo mundo, né? Então, sem isso, não é possível você entregar o resultado, né? Porque o mundo está mudando tão rápido que se você ficar só olhando para dentro, você morre, né? E falando de família, falando de hobby, você está 10 anos morando em Jundiaí, saiu de Santo André. O que o nosso telespectador pode conhecer do Manuel CPF como ser humano, como família? O que você compartilha conosco? Eu sou casado com a Itamara, né, há 12 anos, a gente está há 15 anos junto, ela também veio de Santo André para cá comigo, né, quando eu vim trabalhar na L. Queiroz, e a gente tem um filho junto, que é o Pedro tem 4 anos, é um barato, né, eu acho que ontem ele falou para mim assim, pai, senta aqui comigo no sofá e vamos ver Patrulha Canina, cara, isso é demais, eu falei, nossa... Isso recarrega qualquer bateria, né? Então, a gente vive muito bem em família, aqui passeia muito, né? Jundiaí é uma cidade muito gostosa, o parque da cidade, para fazer piquenique, é muito bom, né? E eu toco violão, teclado, e o Pedrinho, ele parece que é bom em música também, né? Bom, pro pai, ele é bom em tudo, né? Certamente tem telespectadores que hoje sonham em chegar a posição de um diretor de uma grande empresa ou de uma grande multinacional, como é o teu caso. O que você pode dizer para esse telespectador com base na tua história, na tua jornada? Que mensagem você pode transmitir para que ele acredite aí nos seus sonhos, não desista apesar dos espinhos que existem no meio do caminho? Que mensagem que você pode entregar para esse telespectador, Manuel? Eu tive 2 conselhos de dois profissionais brilhantes que eu trabalhei, né? Que eu acho que é muito bacana. E eu sigo isso muito e dou para todo mundo que eu gosto. Um foi do Fábio Valvezon, o melhor líder que eu tive, foi um dos primeiros, né? Que é o seguinte, ele falou para mim assim, Manuel, você é inteligente, tudo, mas você precisa ser mais bobão. Eu não entendi nada o que ele quis dizer. Ele falou, olha, algumas vezes a empresa vai começar um programa de mudança, de transformação, e você vai ter que trabalhar mais sem ter um aumento de salário. A turma vai falar, você é bobão, você é um bobo, você está trabalhando demais e não está sendo reconhecido. Algumas vezes você mesmo vai se sentir um bobo, porque ninguém está olhando e sempre está olhando. O tempo reconhece, né? A conta nunca vai para a mesa errada, né? O tempo reconhece. Então, o que eu dou dica para as pessoas, não fica só pensando no curto prazo. Pense um pouco mais e accountability, né? Faça o que você tem que fazer muito bem feito. Eu vou cobrar outra área, mas é função dele, não é minha. Vai lá, conversa, resolve, colabora. E o segundo foi de um profissional também fantástico, Oswaldo Gouveia. Uma vez lá na Rodia roubaram uma ideia minha. Eu tinha dado uma ideia boa e outro cara pegou a ideia, falou que era dele, né? E eu fiquei louco, né? Eu falei, eu vou pegar, te pego na saída, né? Aquela coisa, né? E aí o Oswaldo falou para mim assim, Manuel, acontece, papagaio come milho, periquito leva fama, mas deixa isso para lá. Se você tiver que acertar conta com alguém, acerta com quem te ajudou e esquece quem te fez o espinho, quem não foi tão bacana com você. Toca a sua vida para frente, né? E isso que eu disse, você vai encontrar espinho, vai encontrar gente que não vai jogar tão limpo, esquece, toca para frente. Se tiver que acertar conta com alguém, acerta com quem te ajudou. Falando de futuro, né? Eu sei que profissionalmente você vem aí com um grande desafio, com a criação, com a estruturação da fábrica. Vai mudar, imagino, toda a tua operação, os teus desafios. O que você pode compartilhar, tanto como executivo e quando você olha para essa tua jornada também como escritor, como conselheiro, o que você vislumbra aí como próximos passos, Manuel? Acho que o objetivo é continuar crescendo, né? Crescendo não só em posição, na hierarquia, mas crescendo em resultado, em aprendizado, né? Transformar esse uso pontual que a gente tem de inteligência artificial aqui e acolá em competitividade para o negócio, né? Como eu falei, nós estamos passando por uma transformação incrível, né? E a minha vontade agora é sair dessa transformação tão poderoso, tão melhor quanto eu entrei. Então, é uma jornada de crescimento que a gente está tendo na Alessafre. A Alessafre é uma empresa muito bacana de trabalhar. E agora é o momento de fazer história na Alessafre, né? Planta nova, novos produtos, novas marcas. E tudo isso são desafios deliciosos. Muito bom, prazerzaço te conhecer. Obrigado por ter aceito o convite. Parabéns pela tua história, pela tua trajetória.
pela maneira que você tem conduzido aí a tua agenda, cultivando e desenvolvendo relacionamento. O programa da Prime está à sua disposição, o convite é permanente, sempre que você desejar compartilhar algo com o nosso telespectador, o convite é permanente. Obrigado. Muito obrigado, Luciano. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar aqui e poder contar um pouco da minha história. Espero que tenha ajudado quem nos está assistindo. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.